Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Adoçar! Saiu sincronizado agora, né? A gente está começando a aprender a fazer essa introdução, né? Vai chegar no momento que No vai dar podcast 1132 a gente vai acertar, vai dar certo. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com uma grande convidada. Hoje a nossa convidada é a professora Natália Almeida, nutricionista e nossa mais nova coordenadora de nutrição do curso Prius. Natália, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda para esse bate-papo, né? Vamos falar sobre o que, amor, com a Natália? Porque ela é nutricionista, né, gente? Vamos começar. Eu tô saindo da zona de conforto. Fazendo uma consulta. Vamos aproveitar para fazer uma consulta. Gente, não tem nada pior. Não é minha área, não. Não tem nada pior para um gordo do que sentar de frente para uma nutricionista, né? Porque assim, eu emagreci, mas a minha mente é gorda, eu continuo gordo do mesmo jeito. Nada é pior para um gordo do que sentar de frente com uma nutricionista. E aí, amor, vamos falar sobre o quê? Sobre dieta? Não. Não, dieta não? A nutricionista que não quer falar sobre dieta, gente, Uma nutricionista que não quer falar sobre dieta, já tô até mais tranquilo. Já falou que a gente pode comer um docinho. Eu trabalho com muitas calorias, meu negócio é fazer ganhar peso, eu sou da área materno-infantil. É verdade, a sua área é uma área em que o objetivo é outro, né? Totalmente contra, essa coisa de ficar restringindo assim. Antes do podcast eu falei pra ela assim, né? O podcast pode adoçar, mas como vai ser com a nutricionista, tem que ser com o adoçante. Ela falou assim, não. Vários adoçantes não são açúcar, bons. porque o adoçante pode ser pior que o açúcar, né? E é verdade mesmo, né? Verdade. Às vezes as pessoas querem fazer uma dieta muito restritiva. Não, gente, hoje está tentando ir de contra essa questão do terrorismo nutricional, né? Ainda mais na minha área, que eu trabalho com materno-infantil. Então, é realmente onde a gente tem que trabalhar o hábito alimentar. Então, a gente evita esse tipo de discurso assim, muito restritivo. Que não... Legal. Foi justamente ontem que eu fui a nutricionista, viver esse terror de ficar de frente com a nutricionista, e eu descobri que eu sou um gordo desnutrido. Tem isso, né? Gordo desnutrido, né? Isso eu trago desde a minha época do estágio, quando eu falava para as minhas preceptoras, existe obesidade com desnutrição. E elas... Essa menina tá louca. Não encaixa. Claro, descobri você ontem pode ter que eu excesso de tecido adiposo e pouquíssima massa magra, poucos nutrientes. Então, eu tô com deficiências vitamínicas, proteicas, em compensação. Coisa, hein, Gustavo? Muito bom. Vamos trabalhar para melhorar. Vamos trabalhar para melhorar isso, né? Vamos melhorar. E aí, amor, qual é o papo hoje? Natália, conta pra gente um pouquinho da sua história, pra gente conhecer você melhor. Vamos começar contando história, né? O podcast é uma contação de história, né? Então vamos conversar sobre... Se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua história. Ótimo. Como eu disse, a Natália está assumindo um projeto estratégico no curso Prius. O curso Prius está ampliando os seus horizontes. Esse ano de 2023 está sendo um ano muito marcante para a gente. Para todo mundo. Porque o curso Prius é um curso que nasceu na enfermagem, cresceu na enfermagem, e cresceu tanto que a gente quer também transbordar para outras áreas, né? Ter a oportunidade de levar esse projeto para outros profissionais de outras áreas. E esse ano de 2023 é um ano em que a gente está levando esse projeto para a nutrição. E aí nós convidamos a professora Natália para assumir essa responsabilidade de iniciar conosco esse projeto de preparação para residências na área de nutrição. Então, obrigado por participar do podcast, obrigado por ter aceito o desafio, obrigado por nos aturar, porque em pouco tempo é trabalho que não acaba mais, né? Alguns meses. Mas vai valer a pena no final a conta fecha, né? Com certeza. Então, vou me apresentar, né, para quem está assistindo. Eu sou Natália. Antes de nutricionista, né? Sou lá de Araruama, então sou da terra da Patrícia. Isso, é a vizinha da Patrícia. Patrícia Barreto. Isso, Patrícia já participou aqui também, né? Então a gente é conterrânea, mas eu sou nascida e criada em Araruama, sou araruamense. Então, e sempre tive o sonho de também transpor barreiras, né? Na minha família eu não tenho pessoas que fizeram... Tem poucas pessoas que fizeram faculdade, que ingressaram assim, de forma mais incisiva nos estudos. E
Minha mãe sempre via e falava, essa menina estuda demais, ela gosta muito de estudar, pra quê? Ela ainda fala até hoje, pra que estudar tanto, né? Pra quê? Eu falo, mas mãe, tem que ser. Então, eu fui realmente para quebrar barreiras, né? Ainda mais na cidade do interior, onde... E veio do interior. Essa história eu não conhecia. E acho que todo mundo que sentou aqui é gente que veio do interior, né? A gente se conecta com o povo que vem do interior, né? O Alexei veio do interior, veio de Itaperuna, o Wesley e a Ju vieram também, a Patrícia, você, ou seja, é o sonho de conquistar a cidade grande. Não, justamente. Então, assim... De novas oportunidades, né? Porque lá era aquela perspectiva, ficar lá, né? E eu lembro quando eu estava no terceiro ano, no 2º grau ainda, aí minha mãe, olha... Você pode fazer a faculdade em Cabo Frio, eu vou pagar. Pertinho, né? Jamais. Jamais, eu vou passar na Federal. Para quem não sabe, gente, Araruama e Cabo Frio são cidades do interior do Rio. Litorâneas, né? Cidades litorâneas, cidades turísticas região até, dos né? lagos, Região dos Lagos, famosa região dos Lagos, né? E a capital, o Rio de Janeiro, fica uns 100 e poucos quilômetros, né? De Araruama. 114 quilômetros. 114, a precisão feminina mais uma vez nesse podcast. 114 quilômetros do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sempre quis ousar ir à frente. Eu não queria ficar ali em Araruama de jeito nenhum. E eu falava para minha mãe, porque da minha infância toda tiveram momentos de muita dificuldade, né? Eu sou a primeira filha, eu tenho 2 irmãs que são deficientes físicas, são gêmeas. Até mexe um pouco com o que eu fui estudar depois, dentro da área. Foram prematuras? Passaram pela jornada tiveram mielo, meningocele, espinha bífida, né? Tiveram toda uma trajetória até hoje. Então, de esse interesse por essa área de nutrição materno-infantil tem um pouco a ver também com a sua história familiar. Sim, eu acho que sim. Assim, eu não consigo identificar se realmente foi isso, mas as coisas foram me levando, porque eu cuidei muito delas, né? E eu sempre fui muito sozinha, assim, para poder estudar, fazer minhas coisas. Então, eu tinha que dar conta. Eu tinha que ajudar em casa, tinha que cuidar das minhas irmãs. E eu sempre fui muito autossuficiente. Minha mãe nunca se preocupou para estudar, assim. Então, o que ela pudesse fazer, mas não poderia fazer tanto, mas o que poderia fazer, meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito. E quando eu falei para ela, eu falei, eu não quero ficar em Araruama, eu quero estudar, eu quero ir para a Federal, você não vai pagar a faculdade para mim, eu preciso ir para a Federal. E aí eu falei para ela, olha, meu estudo aqui não me deu base para isso, eu preciso ir para um pré-vestibular. Aí eu fui para Niterói e ficava indo e voltando de Araruama. E você foi para Niterói antes da faculdade? Antes da faculdade. Para fazer o pré-vestibular. Para fazer um pré, mas no pré mesmo, eu já no meio do pré-vestibular e prestando vestibular, eu passei para a UERJ. Então, eu comecei na UERJ, no outro ano, na verdade, né? Eu comecei na UERJ e aí foi daí que eu fui para o Rio mesmo, fui para Niterói, na verdade, fui morar em Niterói, né? E larguei Araruama. Larguei, assim, de morar, mas minha família está toda lá. Eu sou de lá, a grande parte. Minha família é de Salineiro, mas eu não sou rica. Nada. O pessoal lá que mexe com isso tem muito, hein? Acabou. Eu sou, assim, do final, da ponta da história. Pegou a raspa da panela. Mas Araruama tem muito disso, né? Das famílias e tudo. Então, eu não peguei essa bonança toda, não. Foi realmente uma vida difícil. Meus pais tiveram que investir muito para eu poder estudar. E eu me descobri dentro da nutrição. Também E a nutrição sempre foi um sonho para você? Não. Era uma possibilidade, assim, mas eu queria fazer odonto. Sempre quis, falava desde pequena que ia ser dentista. Mas eu, graças a Deus... Desistiu a tempo. Graças a Deus, não tem nem perspectiva. Olha, quando eu pensar hoje, eu tenho pavor de dentista. E é impressionante, né? A maioria das pessoas, elas pensam em seguir numa carreira e depois se encontram em outra carreira e dizem exatamente isso. Graças a Deus que eu não vi. É a falta de preparação que a gente tem também, sim, né? sim. Na escola. Ninguém fala sobre profissão. Não tem essa construção. Não tem isso. E aí, assim, eu tinha aquela ilusão. Vou fazer odonto. E aí, no pré-vestibular, fui conhecendo. Falei, não é isso. Não é isso que eu quero. Aí enfermagem. Não dá. Eu não vou conseguir dar injeção pulsionar. Não tem condições. Aí, nutrição. Falei, acho que nutrição é uma área legal. Simpatizei, vou investir. E, assim, eu sou uma completa apaixonada pela nutrição. Eu falo para os meus alunos, eles falam para mim, Natália, você fala da profissão com os olhos brilham nos olhos. E é isso. Eu me apaixonei e eu levo a bandeira de que a nutrição, ela transforma vidas mesmo.
E foi difícil até chegar, né? A nutrição. Sim, sim. Foi muito ida e vinda para Araruama, morar sozinha em Niterói, sem os pais, né? A gente ter essa responsabilidade. Mas como eu já vim também da minha infância com muita responsabilidade, né? Eu tinha que dar certo. Acho que na minha cabeça até foi uma cobrança muito grande, assim, de que eu tinha que dar certo, de que eu tinha que... Você não podia errar, né? Não. Porque minha mãe e meu pai, eles tinham que olhar para mim e ver que, assim, eu não preciso me preocupar realmente. Tanto com ela, né? Já tinha as minhas irmãs, já tem as minhas irmãs até hoje, né? Elas, apesar de nascerem há 35 anos atrás, onde uma época que não se tinha perspectiva. Falaram para minha mãe que minhas irmãs iam ter 7 dias de vida. E hoje elas estão aí ainda. Né? Com muito cuidado e tudo. Então, eu não podia dar esse trabalho para minha mãe. Eu queria estudar, queria fazer diferente. E aí, por isso que até hoje ela fala, para que estudar tanto? Aí você veio fazer o UERJ, então? Eu fui fazer o UERJ. E na UERJ, ali no meio, depois que eu relaxei, estava lá fazendo faculdade, eu já estava com a inscrição paga para a UF. Eu vou tentar, né? Quem sabe? Aí você fez o vestibular da UF. Fiz. E praticamente gabaritei o vestibular da UF. Olha! Que legal. Relaxei, já tinha estudado demais, né? Estudei muito. É a história da pressão, né? Depois que você relaxa e não... Eu falo às vezes para os alunos que estão estudando para um concurso específico ou para uma residência específica que às vezes você vai para aquela prova com uma pressão tão grande que você acaba comprometendo o resultado. Aí, quando você vai para a próxima, que era uma que... daí eu vou fazer por fazer. Já estou aqui mesmo, vou fazer. O resultado dessa que você fez por fazer, normalmente é fora da curva. Isso aconteceu 2 vezes, né? Porque foi no vestibular e na residência foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Mas então você deixou o UERJ e foi para a UF. Então, isso. E se formou nutricionista na UF, na Federal Fluminense. Eu saí da UERJ porque meu pai falou assim, eu te mato, você está morando em Niterói. No Rio de Janeiro? Que você vai para o Rio? Minha mãe desesperada, no interior, ela imaginava que o UERJ, meu Deus, aquela coisa. Não, você vai para a UF. Eu falei, tá, chorando, eu larguei o UERJ. Mas, isso assim, logo no iniciozinho, né? Foi, primeiro período, eu só fiz um período. Mas foi interessante, quando eu fui corrigir o gabarito, eu falei, gente, não é possível. Deve estar errado. Eu só não gabaritei as minhas piores, mesmo que era física e história, porque o resto todo eu gabaritei inglês. Eu falei, gente, como é diferente, né? Realmente, essa tranquilidade para fazer prova. E aí eu faz toda a diferença, né? Isso também faz parte, até uma das coisas que a gente trabalha muito lá no Prius, né? O conteúdo, as pessoas normalmente focam muito no conteúdo. Sim. E, na verdade, na minha perspectiva, o conteúdo é o menos importante. Porque eu posso te entregar uma pilha de livros e falar, estuda todos esses livros. Trocentas páginas de apostila, de manuais, então eu posso te dar o conteúdo para a vida. Você vai pegar aquele conteúdo, você vai ficar mais perdido do que cego em tiroteio, como a gente diz lá no interior, né? Gera uma ansiedade. Gera uma ansiedade, gera uma falta de foco, a pessoa fica dispersa. Então, às vezes, o conteúdo, ele mais atrapalha do que ajuda. Né? O que faz a diferença, na minha opinião, num processo de preparação para qualquer projeto na tua vida? Não é só concurso, não é só residência, não é enfermagem, não é nutrição. É direção, direcionamento, que é saber exatamente o que você quer, onde você quer chegar e o que você precisa para chegar lá. Então, eu não preciso de todo o conteúdo, eu não preciso estudar horas e horas e horas e horas e horas, eu não preciso ler milhares de páginas, eu preciso saber exatamente qual é o recorte desse conteúdo que é necessário para eu ter o resultado. Então, o direcionamento, o foco, ele é muito mais importante que o conteúdo. Sim. E um outro aspecto, que é um aspecto que a gente também trabalha muito nos nossos projetos no curso Prius, é o aspecto emocional. Porque não adianta também você ter conteúdo, você ter direcionamento, ficar travado, se na hora da prova você não tiver com o emocional equilibrado. Então, o trabalho de autoconfiança, de construção de autoconfiança no aluno, né? Para o aluno acreditar que é possível, para o aluno acreditar que dá para passar, né? A confiança na equipe, a troca que acontece entre os próprios alunos, um ajuda o outro, dia a dia, né? O clima, né? A cultura jornada, de cooperação entre os alunos é muito forte.
Então, uma coisa é você encarar isso sozinha, como você encarou, como eu encarei também. Quando você está sozinho na jornada, você se consome por esse estresse, por esse... Quando você faz isso num grupo onde todos têm o mesmo propósito e as pessoas se ajudam... A caminhada fica mais leve. É mais ameno, né? E aí você vai para a prova de uma forma, não tem como dizer tranquila, mas você vai menos ansioso, menos estressado e isso traz muito resultado. Né? Eu levei meu marido para fazer também, porque na época a gente fazia pré-vestibular junto, a gente namorou... Foi nessa época aí que surgiu o casamento. Pois é, foi lá na Começou salinha. A fugir de Araruama, né? Eu peguei embaixo, peguei na baixa. Pegou na baixa, né? Peguei na baixa. Foi na época que você fugiu da casa dos pais para ir para... Sei, bem. Pois é. Foi para cidade grande. Olhei assim, falei, esse é alto. Vou investir nele, vou investir nele. Né? Ainda tá meio novinho, mas investiu assim, vai na baixa, né? Investir na baixa, tá... É igual a ação, né? Você tem que comprar na baixa na expectativa de valorizar no futuro, não vem querer né? pegar hoje, não. Hoje já tá muito caminho percorrido. Tem 20 anos isso já. Então, 20 anos já? 20 anos. Você já tem isso tudo de formada, mais ou menos? Com ele eu tô... Não, 20, eu tenho 15 anos de formada. Ah, sim, mas é porque você começou a namorar antes da graduação. Sim, foi no pré-vestibular. Então eu conheci... Aí eu levei ele também pra fazer a prova, porque a gente tinha feito inscrição. Ele já tava na UF. Aí ele é nutricionista também? Não, ele é engenheiro. Engenheiro eletricista. Achei que era enfermeiro. Quando você ele é quase. E aí eu levei e falei, vamos lá, Leonardo, vamos fazer essa prova. Vamos lá, me dá apoio lá para fazer. Aí os dois quase gabaritaram a prova. E ele também passou e ele se formou passou lá. de novo. Mas ele ele já era da UF. Ele já era da UF. Foi fazer a prova só para fazer, só para te... E também. Então, assim, a gente vê como faz diferença, né? Legal. E aí, nesse meio tempo, foi realmente, como eu disse, né? Foi um período de muita dedicação, de muita abdicação também. Porque eu não ia para casa, ficava estudando, me dedicando, porque eu acreditava no amanhã. Eu acreditava no que eu estou vivendo hoje, né? Sim. Tá aqui... Aí você pensou nisso lá atrás e começou a construir a sua trajetória. Foi uma jornada... A jornada começou quando você, na verdade, teve a coragem de romper as barreiras. Totalmente. Porque se você não tivesse rompido essas barreiras, se você tivesse aceitado a realidade que você vivia... Que me era possível, né? Nem imposta, mas foi possível. Hoje você não teria chegado onde chegou. Não, tem vários amigos que ainda ficaram lá e, assim... fizeram a faculdade ou não fizeram. Então, são histórias que cada um escolhe, né? Mas eu não queria aquele caminho. Todo mundo falava, Natália gosta muito de estudar. Sim. Tava errada, né, Natália? Sempre, todo mundo me criticava porque eu estudava. Como assim? Eu acreditava que eu poderia colher os frutos do estudo e de toda a dedicação. E realmente... Por falar em estudo e dedicação, terminamos a faculdade, se formou nutricionista em que ano? 2003. 2003. Não, 2008. 2008. Entrou em 2003 e 2004 se formou eu entrei na UF, 2008 saí da UF. E aí, qual foi o próximo passo? Qual foi o próximo passo na sua jornada? Então, na faculdade já foi uma construção mesmo para esse momento pós, né? Começou a construir o próximo passo ainda durante a graduação. Sim, eu procurei muito estágio para fazer. Fazia estágio sem receber nada. Eu fui parar dentro do morro, da Mangueira, fazendo estágio lá, voluntário. Imagina os pais de Araruama. Não sabia, minha mãe não sabia. Ah, você não contou? Não, eu falava que era na UERJ, na verdade era. É da UERJ, né? Da UERJ. É da UERJ, né? Eu fui procurar o estágio com uma nutricionista. Você não mentiu, você só contou o melhor número, né? Eu procurei o estágio com ela lá, que eu sabia que tinha essa possibilidade. E aí ela falou, eu tô com um projeto lá no CIEP, da Mangueira. Que ninguém quer. E eu preciso fazer a avaliação nutricional das crianças. Vambora. Eu queria estar dentro da UERJ, fazendo estágio na CARD. E aí eu comecei a me aproximar daquele mundo ali dentro da UERJ. Porque na UERJ era o único local, na época, que a gente tinha aqui no Rio, que tinha uma residência em nutrição. Então foi o interesse pela residência, na verdade, começou com essa aproximação com essa professora da UERJ, que é de clínica. Ela era nutricionista, ela é ainda nutricionista de lá. E aí ela abria... Lá na UERJ tinha essa característica, né, de abrir possibilidades para estagiários de fora. E aí eu me voluntariei lá na UF, então, estudando. Eu ia para a UERJ, saía da aula, atravessava, ia para a UERJ, fazia estágio extra, voltava e fazia estágio em Niterói também. Então, assim, tudo também 0800. Mas o meu ideal era realmente construir um currículo. Isso, na minha cabeça, era muito claro, assim, eu precisava disso. E aí, já pensando na residência. E essa clareza da residência você já traz da graduação? Não. Não. Não.
Ninguém falava sobre isso. Ninguém na graduação não falava sobre... Não falava. É igual na muito. enfermagem, né? Igual na enfermagem. Ninguém fala de residência na graduação. Ninguém, nunca diga nunca, nunca diga sempre, né? Muito pouco, falam né? muito pouco, né? O sistema, a residência ela não interessa muito ao sistema, né? A residência interessa ao aluno, não interessa ao sistema, porque eu sempre falo isso, né? Agora, a sessão verdade sem açúcar do podcast pode adoçar. Vou quebrar aqui a promessa. De açúcar. Vou quebrar. Vamos adoçar. Vou falar de uma forma mais leve, né? Na faculdade, o aluno ele é muito influenciável, né? O meio te influencia muito, Sim. né? E na faculdade, quem são as referências do aluno na graduação? As referências do aluno na graduação não estão no mundo externo, do outro lado dos muros da faculdade. Sim, só ali. As referências do aluno na faculdade são os professores da faculdade, que ele olha, nossa, o professor quando diz que o currículo dele é esse, o aluno acha que a única forma que existe Sim. de ser valorizado aquele caminho. É chegar naquele currículo que o professor tem. A inspiração dele é aquele currículo. Então, às vezes, o aluno olha o professor que é o seu ídolo e ele quer construir uma carreira seguindo os mesmos passos. Então, às vezes, ele termina a faculdade, o professor, por sua vez, tem um interesse em produção científica, porque é a produção científica que alimenta o currículo dele, e nada contra, faz parte do sistema. Sim. Nada contra. Mas não pode ser visto como um único caminho. O problema, na verdade, é quando as pessoas enxergam que aquele é o único caminho. Então, os alunos, muitas das vezes, enxergam que o único caminho para ter sucesso é o professor me deu uma vaga no mestrado. Eu não posso perder essa oportunidade porque eu ganhei uma vaga do mestrado, eu passei no mestrado. E depois a mesma coisa no doutorado. E ele segue essa jornada porque dentro do ambiente da faculdade federal, esse é o caminho, esse é o chip, esse é o drive que implantam na cabeça do aluno. O aluno bom é aquele aluno que vai para o mestrado e para o doutorado. Então o professor pega os melhores alunos e alicia esses melhores alunos para começarem a iniciação científica, produção científica, para entrarem no mestrado e no doutorado. Por outro lado, na universidade privada, o mercado já é outro. Na universidade privada, né, são poucas universidades privadas que têm um incentivo forte para pesquisa, né, e tem cursos de mestrado e doutorado, mas toda universidade privada tem uma pós-graduação, que é paga. Então, enquanto empresa, né, o aluno paga a faculdade por 4, 5 anos. Quando acaba a faculdade, eu tenho que oferecer um outro produto para ele continuar me pagando a mensalidade. Então, qual é o sistema da universidade privada? Ele chega para o professor, que é o influenciador, né, a referência, mais uma vez, é o professor, e diz para o professor assim, ó, você tem um cupom de desconto de tantos %, para indicar alunos para a pós-graduação. E com X alunos, você vai ter um valor a receber de Y. Então, o professor da universidade privada, ele influencia o aluno a terminar a faculdade. Você tem que fazer uma pós. Como é que você vai parar de estudar? O mundo hoje exige uma pós, e aí é o seu professor que é a sua referência está te dizendo isso. Inclusive, eu tenho aqui um cupom de desconto de 80%, ainda são descontos mirabolantes, 80% para você fazer a pós comigo. É uma proposta irrecusável, irrecusável. E aí o professor ganha por esses alunos que ele traz. Então eu digo que a residência ela não é difundida nem na federal, ou estadual, nem na pública, né? E nem na privada, porque não interessa ao sistema, só interessa ao aluno. E aí, quem é que vai buscar a residência? Como é que surgiu na tua vida o interesse pela residência se é um ambiente que não te influenciava a fazer Você fica sabendo, né? Na época, como só tinha curiosa, UERJ, né? Assim, você fica, nossa, o que é isso, que é né? isso? Só tinha Como residência funciona? da UERJ na época da sua graduação. E era muito concorrido. Só tinha E era um terror, porque assim, era a prova teórica mesmo e a prova prática. Ninguém fala, não, é possível, como que você vai passar só os tops? Meu CR é ótimo, estudei pra caramba. Sou uma boa aluna, eu vou passar. Por que eu não vou passar nisso? Mas fui buscar, estudar, porque eu fiz preparatório para entrar para a residência. Existia um preparatório que era muito famoso até para quem quisesse seguir por essa área, né?
E aí eu fui nesse preparatório porque eu falava, eu preciso de direcionamento. Eu falei, mãe, pagar... Isso eu vou precisar que você pague. Porque aí, mas eu fazia já monitoria, fiz monitoria a faculdade inteira. Então, tinha umas bolsinhas, né? Tinha bolsinha e tal, então ajudava, né, a custear a ida ao Rio, porque era no Rio, então eu estudava o dia inteiro e ia para o Rio à noite para poder fazer o preparatório. Então, era o que eu podia. Falei, eu preciso ter um diferencial. Eu falava para ela, porque não entendi. Porque quem está lá em Araruama não vai entender essa realidade. O que é uma... Então, eu falava, mãe, isso vai ser bom. Isso vai ser importante. Assim, vai ser importante. E você já tinha isso em você? Sempre. Então, essa coisa de... Que a residência ia ser um diferencial para você. Então, eu fui procurando fazer estágios e coisas assim, e até a residência para tentar construir um currículo que viesse a me ajudar. Nem tanto que depois, na maternidade escola, foi um diferencial o meu currículo. Na aprovação. Na aprovação, porque tem prova, tem análise de currículo. Então, como é para o mestrado, para o doutorado. Justamente. Hoje algum ainda concurso público. Hoje, dentro da docência, né, que é onde eu estou mais inserida, é ainda mais. A gente tem essa cobrança pelo currículo muito maior. Mas eu vim nessa ideia da residência muito para buscar um diferencial, porque eu sabia que eram poucas vagas e só 13 nutricionistas teriam aquele título todo ano. Falei, gente, como eu não vou estar lá? Universo, só 13, eu preciso estar lá. É engraçado você falando isso, que eu também tenho essa percepção. Se são poucas vagas, significa que fazer aquilo vai me colocar num lugar onde poucas pessoas estão. Olha a virada de chave aí para muita gente que está assistindo a gente. A maioria vai sempre optar pelo caminho mais fácil. Sim. A maioria vai sempre optar pelo caminho mais fácil. Acontece que a maioria é a que tem o menor resultado. As pessoas que têm o maior resultado são sempre as pessoas que optaram por estar em lugares onde uma minoria estão. Justamente. Então, é pensar, só 13, esse número, inclusive, é bem... Só 13 nutricionistas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Até gente de fora. No estado do Rio de Janeiro, quantos nutricionistas se formam a cada 6 meses? Só 13 conseguem estar lá. Eu lembro que tinha, assim, 600 e poucos inscritos, sabe? Aí falava assim, pô, minha mãe... Aí minha mãe, mas você é pequena, Natália. Está estudando muito, já chega, para por aí. E o que aconteceu foi que meu pai descobriu um câncer logo que eu me formei. Eu estava saindo, estava entregando meu TCC, meu pai descobriu um câncer terrível. E aí, assim, eu estava no preparatório, só que eu comecei a estudar em janeiro. Então, eu já sabia o que eu queria, que a prova era em outubro, novembro. Mas eu sabia que eu precisava estudar antes. Então, eu me dediquei demais no início. Eu estudava todo dia. Eu ia para a aula com tudo estudado já, só para tirar dúvida. Então, eu me dediquei nesse processo Sempre foi uma boa aluna. Aquela aluna exemplar. Sempre estudou demais. Demais. Para quê? Né? CR não me adiantou de nada. Estudei um monte, não adiantou de nada. Mas, enfim, me adiantou bastante. Né? Então, eu fiz toda essa trajetória já construindo com antecedência. E foi o que me ajudou, porque quando meu pai adoeceu, minha irmã também teve uma questão de saúde no meio tempo, que precisou ficar internada, eu precisei dar suporte. E aí eu não podia mais ir no curso. Eu parei de ir no curso, porque eu tinha que dar suporte à minha mãe, eles vieram para Niterói. E aí eu falei, cara, vou fazer a prova com o que eu tenho, mas eu estudei muito bem até aqui. E eu vou conseguir, né, com o que eu tenho, que eu fui conseguindo estudar de casa também, com um curso, depois que eu consegui voltar, eu consegui chegar lá. Passou na UERJ? Passei. Conseguiu estar entre os 13? Não, passei em primeiro. Essa que é a ideia. Aí que minha mãe, meu Deus, mas também quer passar em primeiro. Ué, eu queria. Mas você queria passar em primeiro? Você tinha essa vontade? Ah, sim, gostava. Eu gosto dessas coisas assim de... Né? Competitivo. Mas assim, é aquela ideia, até você fala muito isso. Eu estava lá, sabe? Eu estava em 12º. E aí uma amiga foi lá e pediu revisão da nota, e eu fui para 13º, mas eu estava lá. Passei em último, mas terminei a residência da mesma forma que o primeiro. Essa ideia, eu estava vivendo a história. E depois que você entra, né?
Que diferença faz? Ninguém pega, você é o primeiro, você é o último. Não existe. E você foi reclassificado, tá todo mundo no mesmo Não bolo. importa se você passou em primeiro ou se você foi o último reclassificado. Que às vezes eu tenho alunos que passam na reclassificação, às vezes são E ficam meio 20 vagas. Eu passei na reclassificação. 20 vagas, a pessoa passou em 30º lugar. Aí ela fala assim, mas será que vale a pena eu entrar? Eu tenho vergonha, porque eu passei em 30º. Foram 10 reclassificações para chegar. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Eu fazia plantão com todo mundo. Eu trabalhava como todo mundo. Não muda nada na residência, né? O salário... A bolsa não muda nada. Ninguém te trata diferente, porque ninguém nem sabe quem é o primeiro e quem é o último. E no seu certificado de conclusão, não vem escrito que você foi reclassificado, que você passou em último lugar. Ou que você passou em primeiro lugar, né? Justamente. Isso é só meta de vaidade. Isso. Porque eu gosto dessas coisas, mas assim, eu tô aprendendo com o tempo que isso não tem validade. A desapegar e começar a se preocupar com aquilo que realmente importa. Então, foi assim, foi muito bom assim, mostrar para as pessoas que era possível, né, vencer aquela barreira, e eu venci essa barreira, entrei lá, fiquei no lugar que eu mais queria, que era na maternidade. Porque você já foi para a maternidade? Então, na residência, na UERJ, assim, a gente não faz agora também não do é mesmo materno-infantil, jeito. Não é geral. É geral. Então, lá Uhum. dentro você escolhe. E aí vem a classificação. Eu falei, onde eu caí. E tô bem, porque eu amo clínica. Eu gosto muito da materna. Eu queria, obviamente, ficar na pediatria, mas se não desse, tudo bem, porque eu ia fazer plantão de pediatria para aprender. Não queria nem saber. E aí, acabou que na escolha... Ninguém queria maternidade. Todo mundo, cara, tá sobrando. Aí você deu graças a Deus. Ai, meu Deus, tá sobrando, tá ficando. Tinha que ser. Tinha que ser. E aí eu tive aquela experiência, assim, maravilhosa. Porque foi uma experiência, apesar de depois eu ter trocado, né? Foi uma experiência muito boa, porque a UERJ é uma escola. A UERJ é uma escola mesmo. O que aquilo? Carol foi da UERJ também, eu fui da UERJ. Realmente aquilo a ali UERJ você é uma aprende escola. de um jeito. O Hospital Universitário Pedro Ernesto é uma das melhores escolas que existem no país. Um dos locais, assim, você tem uma diversidade de casos, de possibilidades. Eu falo para os meus alunos até hoje de casos que eu vivenciei na residência. Sim. Que foram desafiadores para mim enquanto uma recém-formada, mas que para mim foram muito marcantes e podem inspirar eles a pensarem, né, na área ou se aprofundarem também na clínica, né? E você ficou quanto tempo na residência? Porque depois você desistiu da residência da UERJ e aí surgiu a UFRJ na tua vida, né? Pois é. Então, assim, conta pra gente como é que foi essa transição aí. Porque essa é uma nutricionista que passou primeiro na UERJ, entre os 13 nutricionistas que conseguiram a vaga da UERJ, depois ela deixou a UERJ e foi para a UFRJ. Você é maluca, você que ela também passou na UFRJ. Você é doida, né? Que maluquice e tal. Aliás, você fez na faculdade, né? Você passou primeiro na UERJ, depois você foi para... Você tem uma história de passar na UERJ e ir para outro lugar, né? Quem sabe? Não passou sei. na UERJ e foi para a UF na graduação. Na residência, passou na UERJ, na residência da UERJ e foi para a UFRJ, para a residência da UFRJ. Eu gosto muito da UERJ. Vira e mexe, eu tô lá dando aula na residência. Hein? Tem muitos amigos. E aí, como é que foi lá. essa transição aí? Quanto tempo você ficou na residência da UERJ? 1 ano e 3 meses. Nossa, você quase concluiu a residência da UERJ, então. Ficou 1 ano e 3 meses na residência da UERJ. Eu fui muito residente. Você fez, então, quase 4 anos de residência, né? Então, eu fiz... Aí eu fui lá para a UERJ, eu pensei em sair da UERJ porque o programa não estava oferecendo o que, na época, eu julgava ser interessante, assim, em termos de preceptoria. Tinham que... Como a residência na maternidade era o primeiro ano ainda, eu fui a primeira residente da maternidade. Maternidade escola da UFRJ. Não. Da maternidade do Pedro Ernesto. Ainda falando do Pedro Ernesto. Foi o primeiro ano de residente na maternidade do Pedro Ernesto. Então, eu tinha que estruturar o programa ainda. Não estava redondinho. Aí, quando eu vi a oportunidade da maternidade escola, eu falei assim, cara, nos livros que eu estudo... Os autores... Só vem escrito assim, maternidade, escola da FRJ. E lá eu vou aprender... E eu já tinha feito um estágio de férias lá. Conhecia todas as nutricionistas. Acho que já estava inserida naquela... Vou tentar a prova. Foi naquela assim, vou tentar a prova, vou fazer a prova. Tá, né? Abrindo, né? Quem sabe, vou dar uma estudadinha, vou estudar. Já tinha muito material, né? Que eu já tinha
feito os estudos no curso, né? Então, voltei ali os materiais, estudei um pouco de SUS, aquelas coisas todas. Vi currículo, porque tinha avaliação de currículo. Tinha análise de currículo. E vou tentar. Passei. Passou na residência da UFRJ. Primeira turma. Fazendo residência na UERJ. E passou na primeira turma de residência da UFRJ também. Maternidade escola. Eita, fé, o primeiro te persegue, hein? Passou em último na maternidade escola? Passei em segundo. Ah, passou aí, quase cheguei na minha meta de ego. No mestrado, doutorado, eu passei em primeiro. Aí você conseguiu bater a meta de ego, né? Passei em primeiro, mas eu nem gosto, eu fico um pouco acanhado, eu falo que eu quero, mas eu não gosto de ficar... Só pra mim. É uma meta individual. E aí mas... você passou na residência da UERJ, fez 1 ano e 3 meses de residência na UERJ, passou na residência da UFRJ e foi para a maternidade escola da UFRJ fazer mais 2 anos de residência. E foi lá que você conheceu Gustavo e Carol. Pois é. Lá foi também uma grande escola, assim, para a vida. O nome é maternidade escola, não é à toa, né? Uma escola, conheci muitas pessoas boas, conheci muitos profissionais, assim, de excelência que hoje ainda seguem comigo como parceiros até de pesquisa. Então, depois da maternidade, né, eu segui... As relações continuaram. Sim. Eu falo dessa questão do network, assim, dessa importância, não só de trabalho, mas também esse núcleo que a gente constrói de pessoas, assim, que é algo que você não vê, né, em outros lugares. É o que a residência traz, que muitas vezes as pessoas não conseguem nem imaginar. Porque as pessoas só olham o lado ruim, né? 60 horas... 60, todo mundo só sabe falar 60, né? Falou residência, aparece o número 60 na cabeça das pessoas. 60 horas? Ah, mas será que vale a pena? Ah, é muito desgastante. Ah, e tal. É isso, aquilo, outro. A residência, na verdade, ela é muito mais do que um aprendizado técnico, né? Uma especialização. Porque se você quer fazer uma especialização, você pode fazer uma pós. Sim. Pode fazer até online. Tem umas aí que você paga uma e ganha 6. Verdade. Né? Já recebi essa proposta. Pague uma e tem gente que fala, nossa, essa daqui que é boa, você paga uma e ganha 6. Essa aqui dura 4 meses, é essa que eu vou fazer e tal. Se você quer só ter uma especialização, você pode fazer qualquer uma. A residência ela é muito mais que uma especialização. Ela é muito mais por quê? Primeiro porque ela te dá uma prática, uma fundamentação prática que é absurda. Né? Comparando a carga horária da graduação com a carga horária da residência, a residência tem uma carga horária maior do que a graduação, sendo que a carga horária da residência é de 80% prática. Então, o desenvolvimento prático de habilidades práticas da residência é absurdo, né? Segundo, você amadurece enquanto pessoa. Muito, né? Você entra na residência de uma pessoa e sai outra. Porque as vivências que você tem, a experiência que você tem e o quanto você apanha e sofre ao longo dos 2 anos de residência te transformam. Todo mundo que fez residência sabe que imagina são 2 alegrias, né? Programa. Não, primeiro programa. O primeiro programa é sempre pior, né? Mas eu digo, são sempre 2 alegrias. É uma quando você entra e uma quando você sai. Outra comparação que eu digo é que a residência é um grande ônibus lotado. Quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair a qualquer custo. Então, é um sofrimento que te amadurece muito. Mas, além disso, que poucas pessoas conseguem enxergar, é que a residência é um canal de oportunidades infinitas. Sim. Você nunca, em nenhum lugar da tua vida, independente do caminho que você opte por seguir, você vai ter um número tão grande de grandes oportunidades como na residência. Normalmente, as residências acontecem em grandes instituições, em instituições de referência, que possuem grandes profissionais, tanto profissionais técnicos, né, enfermeiros, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, como docentes, pesquisadores, empresários. Então, a residência é uma grande vitrine onde você pode utilizar esse network, essas oportunidades para mostrar o seu trabalho e para construir os próximos passos da tua vida. E como toda grande vitrine, você pode se expor para o bem ou para o mal. Depende da forma como você se expõe. E aí você enxergou na residência essa possibilidade de fazer essas conexões,
de fazer esse network e de abrir as portas para os próximos passos, né? Não, sempre. Eu sempre tive assim, essa possibilidade também de trabalhar com outras áreas. Eu consegui experimentar isso. A coisa do multi, né? Na UERJ não era essa característica multi, mas a gente trabalhava com os outros, né? E isso era muito bom, mas na maternidade era multi mesmo. Na maternidade então, assim, escola do FRJ é um a gente programa multi, né? era ali enfermeiro, nutricionista, então elas hoje... Psicólogos, né? Psicólogos. A gente... Não, serviço social não. Não. Aí a gente começou... Era enfermeiro, nutricionista e psicólogo. Então, a gente criou ali, a gente se juntou e começou a aprender junto, começou a trabalhar junto, e entendeu que é trabalhar junto. Para um recém-formado, isso é muito importante. Né? Porque a gente sabe que a gente não consegue trabalhar sozinho nunca. E a gente chorava essas pitangas todas, porque a gente sabe que ainda existem essas entraves do trabalhar junto. Né? A gente foi aprendendo a trabalhar junto, trabalhar em equipe, e trocar, e aprender outra área. Então, assim, eu sou uma nutricionista muito psicóloga. Pouco enfermeira, né? Quase nada. Porque eu tenho um pouco de medo. Mas você traz habilidades complementares ali na sua formação. Justamente. Né? Então, a gente vai... Assim, você vê que isso te acrescenta demais. Assim. E hoje, eu levo essa bandeira, já levava isso dentro de sala de aula. Quando o aluno me pergunta, professora, eu quero... O que é isso? O que é residência? O que é mestrado? Você, então, é uma professora que não faz o caminho do sistema. Eu paro minha aula para falar sobre isso. Para falar sobre residência. Paro. A Natália, pessoal, é professora de graduação, também. De pós-graduação, orienta também, né? Participa de bancas, né? De mestrado, de doutorado, professora da residência. Então, hoje a Natália, ela é muito... focada na docência, né? Sim. Na verdade, isso foi uma construção desde a graduação também. Desde a graduação era um sonho. A monitoria não estava tão claro. Mas foi sendo construído aos poucos, Mas né? é aquela ideia que eu falo muito para os meus alunos, que um professor sem prática, ele acaba sendo muito vazio, né? Vazio. Eu acho. E a residência, mesmo para você que tem uma carreira acadêmica, né? Que tem uma construção acadêmica, hoje tem doutorado, né? Foi residência, mestrado. Conta pra gente um pouquinho dessa carreira acadêmica aí, porque eu acho que ela se conecta muito com isso que você acabou de falar, né? Eu não quis seguir, mesmo sendo algo... É o caminho que eu gostaria de seguir, né? Eu queria fazer mestrado, doutorado, que foi um pouco do meu caso também. Eu tinha essa vontade. O meu sonho era ser professor de uma universidade pública, era o auge para mim da carreira. Eu cheguei nesse auge para descobrir que tem outros auges, né? Quando eu cheguei nesse auge, eu comecei a enxergar novos picos que antes eu não enxergava. Quando você está embaixo de um morro que é muito alto, você olha para cima e fala, meu sonho é chegar lá no topo. Quando você chega lá no topo, você vê que tem outro morro maior na frente. E aí eu nunca fui acomodado, eu sempre fui incomodado, né? Então, meu sonho era ser professor universitário. Então, eu tinha na minha construção de profissional de excelência a vontade de fazer mestrado e doutorado. Por isso que eu fui fazer mestrado, entrar no doutorado e tudo. Mas eu sabia que esse conhecimento acadêmico desvinculado de uma experiência prática, de uma vivência, é vazio. Sim. E foi aí que a residência entrou na minha vida antes dessa construção acadêmica. E foi exatamente assim para você também, né? Você viu que a residência era a sua oportunidade de viver a prática, mesmo sabendo que você ia querer seguir uma carreira acadêmica. Sim, eu fui vendo ali dentro, né? Dentro da universidade. Fez 3 anos e 3 meses de residência. Acho que ela é a única nutricionista do Brasil que fez 3 anos. Muita gente que faz hoje 2 programas. É mesmo? Mas hoje a galera, assim, vai emendando um programa no outro, né? O povo que vive de bolsa também, né? Aí eu tenho as minhas... Aí vai emendando no outro, né? Você vai fazendo pós-doutorado, você vive a vida pós-doutorando. Não, você vive de bolsa, né? É o povo que vive de bolsa, então, né? Isso para mim não é uma possibilidade. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu tenho passos a cumprir, né? Eu tenho o objetivo, um pico. Que pode ser que chegando lá eu vou olhar outros. Né? Porque eu venho construindo a minha carreira para ser uma professora universitária numa instituição federal. Esse é o meu... É uma construção, né? Justamente. Então, pode ser que eu chegue lá também e olhe falando, não era bem... Mas eu também... Esse é o meu topo. E se ficar lá, eu também quero ser uma professora diferente. Diferenciada. Esse que também não tem nada... que às vezes as pessoas olham a minha jornada e acham que a minha fala é uma fala para menosprezar o caminho dos outros, né?
Não tem problema nenhum você ficar numa universidade federal como professor, doutor, com 200 pós-doutorados e com um Lattes maior do que a Bíblia por 30 anos. Não tem problema. O problema é você sentar nesse trono e achar que você é melhor que todo mundo porque você construiu essa sua jornada. Justamente. O grande problema que eu vejo na maioria dos professores, eu vivi isso com colegas que passam. As minhas inspirações viraram os meus colegas de trabalho quando eu cheguei nesse ambiente. E eu olhava para o lado e percebia que aquelas pessoas estavam sentadas sobre os seus títulos. Que o Lattes nada mais é do que um grande trono. Quanto maior é o seu Lattes, maior é o seu trono e mais confortável as pessoas ficam naquele trono. É esse o meu incômodo com a carreira acadêmica, sabe? Uhum. Então, você chega na carreira acadêmica, é um incômodo meu. Mas você quer ser um professor melhor. Porque qual é a finalidade do professor? Para que o professor existe? Ele quer alavancar a vida de outras pessoas, ele quer fazer o diferencial na vida de outras pessoas. É isso. O professor ele só existe por causa do aluno e não o contrário. O que a gente vê no mundo de hoje é o professor achar que o aluno existe por causa dele e de toda a soberba do seu currículo e do seu trono que ele construiu. Mas é justamente o contrário. O professor só existe para transformar a vida do aluno. Infelizmente, a maioria das pessoas esquecem disso. E quando eu falo que eu quero chegar a esse ponto, né, as pessoas podem achar isso é muito fácil. Não é fácil, isso é difícil pra caramba. Não mesmo. Hoje existe muita concorrência, existe muita deslealdade mesmo dentro do processo. A minha prova mais difícil da vida foi a prova para professor da UERJ. É muito difícil. Foi a prova mais concorrida que eu fiz na minha vida. Não quantitativo, porque o pessoal olha muito número, né? Sim. Tem 600 candidatos concorrendo nessa vaga. Prova é muito complexo. Para docente, eu concorri com 28. Só que você não está concorrendo com 28 pessoas, você está concorrendo com os 28 melhores profissionais da tua área. Que é bem diferente de você concorrer com 1000 pessoas. Sim. Você está concorrendo com 28 dos melhores profissionais da tua área. Na minha época eram 28, disputando 2 vagas. Então, se eu for olhar número só, tranquilo, 28, tranquilíssimo. Mas eram os 28 melhores profissionais com um currículo muito melhor que o meu. E a prova para docente tem um peso muito grande a análise curricular. Muito. Então, o meu currículo era o pior currículo de todos, os 28. E é uma prova muito complexa, né? Porque eu fiz uma prova escrita. Na minha prova era uma única questão discursiva. É um tema. Foi 8 páginas. Depois dessa prova de 8 páginas de uma única... quer dizer, uma questão ou você acerta ou você erra, né? É uma única questão com 8 páginas. Depois tinha uma arguição dessa prova, onde você tinha que falar, quase uma prova teórica, oral. A leitura, né? A leitura, né? Da arguição. Que você está sendo avaliado ali, né? A leitura da prova é uma arguição oral. Você tem a prova de títulos, né? Que seria análise de currículo. E você ainda tem uma prova prática. De aula. Que é você enfiar a mão num saquinho e tirar aleatoriamente um tema de enfermagem ou um tema de nutrição. Pode cair qualquer coisa. E você tem 24 horas para ministrar aquela aula para uma banca com os maiores professores daquela disciplina. Não são os professores daquela universidade que você está, não, porque a banca é constituída dos maiores professores daquela área de várias universidades que são convidados para te avaliar. E aí você dá uma aula para os maiores professores. São aqueles professores que escreveram os livros que você estudou. Então, você dá essa aula para esses caras, sendo que você pega um tema que... Pode ser que você dê sorte de pegar um tema que você domine ou um tema que você odeie. E você tem 24 horas para dar essa aula. Então, é um processo extremamente complexo e difícil. Para mim, foi indubitavelmente a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida. É uma semana, geralmente, de preparação. Uma semana de prova. Você vai lá, faz a prova, volta, você uma semana de prova. Então, é um caminho... É difícil, né? Porque você não é só estudar para fazer uma prova. Você tem toda uma... preparo, você tem que contar a tua história ali. É um preparo de décadas. Tem que estar ali também. O seu preparo para isso começou lá na faculdade. Sim. Na monitoria, nos títulos que você... Sim, os estágios que eu fiz fora, fui para Mangueira, fui para não sei aonde. É um preparo de décadas, na verdade. Sim. Então, assim, para hoje chegar numa prova, né, fazer uma prova, tem que trazer, né, para eles a história de 15 anos de pós-formada e mais a minha história acadêmica que conta também, né? Se fez monitoria, se 20 você fez anos de iniciação. história.
científico ou não, onde que você foi aprovado. Então, isso é tudo contabilizado. 20 anos, 2 décadas. Então, e ainda assim é muito difícil, né? Então, eu fui, residência, mestrado. Então, fiz mestrado na maternidade escola. Fez o mestrado lá mesmo. Isso também é outra coisa interessante, né? Você fazer a residência numa instituição que tem mestrado. Que normalmente existe até uma preferência para que os alunos da residência façam mestrado, né? Mas aí eu fui fazer mestrado na nutrição da UFRJ, e aí lá, como eu passei em primeiro... Você escolheu o seu campo de pesquisa. Aí fui direcionada, como eu já tinha um projeto para a área, tinha a ideia de um projeto para a área materno-infantil, me direcionaram a professora, que é a professora que fica na maternidade escola. A Cláudia, ou a Patrícia? A Cláudia. E aí fiquei lá, estudei gemelares. Né? A minha história vai e volta, né? Aí. Que na residência eu adorava, do ambulatório de gemelar, eu me interessava muito e sempre fui muito inconformada com todas as recomendações terríveis que a gente tem até hoje, precisam melhorar, né? E aí fui estudar isso para ver se aquilo realmente era a real, se aquela recomendação era boa. E aí fui estudar gemelar. E depois aí eu parei um pouquinho, porque eu falei, tô já com uma certa idade, né? Tem que ter filho, né? Vou ter que fazer uma lacuna aqui, né? Aí o marido já fala assim, olha, você vai emendar doutorado, não dá para ter filho depois de mais 4 anos, né? Então eu parei, em 2015 eu terminei, já engravidei no outro ano e tive a minha filha em 2016. E assim... Final de 2015, terminei mestrado. 2016, estava grávida. Aí nasceu Luísa. Nasceu Luísa em dezembro. Lá, Luísa com 6 meses, eu estava fazendo seleção para o doutorado. Gente, mas eu achei que você ia dar uma pausinha. Então, você não deu uma pausa. Você só reproduziu. Literalmente, você só reproduziu. Fui fazer seleção com Luísa no braço. Sério? Porque aquela ideia. Amamentando. A vaga. Surgiu a vaga. A oportunidade. A vaga, essa é a vaga, não vou abrir a vaga, vai ter a vaga e eu, meu Deus, eu não posso perder. Não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que fazer, porque se eu demorar muito, eu não sei quando que eu vou fazer de novo. Porque é um processo, né? 4 anos. 4 anos de sofrimento. Não é fácil. Eu falei assim, vou encarar essa logo, com filho pequeno, com tudo, sem muita rede, porque minha mãe mora longe, né? Então, assim, foi difícil. Aí fiquei lá na maternidade também, fazendo meu doutorado. O doutorado também foi na UFRJ, na maternidade escola também. Na maternidade. Aí eu fiz seleção, passei primeiro de novo. Primeiro lugar. E aí fiquei lá na maternidade estudando. Aí eu fui estudar já diabetes gestacional, vitamina D. Esse foi meu último tema, tiveram outros no meio do caminho, mas assim, no final das contas, acabou que esse foi o tema que eu defendi o doutorado, né? A sua tese de doutorado, então, foi também na área de nutrição materno-infantil. Sim, sim. Então, a residência começou na UERJ, no campo materno-infantil, mas não era de materno-infantil. Aí você passou para a residência da UFRJ, que era materno-infantil. Depois mestrado e doutorado materno-infantil. Que construção. E aí, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho experiência, 15 anos de experiência na área materno-infantil. E que experiência, né? E sem contar aí consultório também, né? Porque você tem uma trajetória também na parte de consultório de alimentação materno-infantil. E tem também a questão da alergia, né? Que é um nicho, um subnicho, um micronicho que entrou na tua vida dentro do contexto materno-infantil pessoal, é isso? Também, pois é. A alergia começa na faculdade quando eu amo imuno. E desde a imunologia você já tinha... Fui monitora de imuno. Desde a imunologia você já tinha E aí, quando eu fui dar aula, falei, um tema. Eu gosto muito de imuno, gosto muito de alergia, sou alérgica. O meu pai faleceu de choque anafilático. Sério? E assim, eu sou uma pessoa anafilática também para medicamento. Então, assim, eu gosto de estudar, sempre gostei muito dessa área. E essa história toda de vida acabou me jogando também para alergia alimentar. E veio no nascimento, a partir do nascimento da Luísa também, eu já ministrava aula de alergia, já estudava o tema, vem Luísa com alergia alimentar. Com alergia alimentar também. E eu tive que passar pela jornada da mãe que vivencia... Que tem uma filha com alergia alimentar. Alergia e faz que não tem profissionais Foi bem tranquilo, né? Nossa. E não encontra profissionais
para atuar nessa área, né? Justamente, é uma que área... jornada, hein? Meu Deus, doutorado, a filha amamentando com a alergia da mãe, a alergia da filha. Eu tive que... assim, essa história de alergia da mãe, por exemplo, eu não podia tomar um monte de medicamento. No meu parto, minha médica, o que eu vou te dar? Eu falei, não sei. Isso aí não é da minha. Eu quero que nasça. Sem sentido. Cada um com seus problemas, né? O meu problema é parir para começar o doutorado. Nem imaginava que isso viria, mas assim, realmente a alergia ela veio nesse meio tempo e como eu vivi a história, eu também hoje acabei pegando como uma militância mesmo, como uma bandeira, porque poucos profissionais eles vão desbravar essa área, porque é uma área difícil, realmente. É uma área que mexe muito com família, não é só a criança, não é só a mãe. A gente tem que ter uma certa disponibilidade também, porque eu vivia isso, né? Você está com dúvida, o que você vai perguntar? Não tem para quem recorrer, né? Tira então, a foto do rótulo, posso comer isso? Foto de cocô, gente. Eu tenho várias no meu celular de bebê. Porque esse cocô saiu assim, tá ótimo, tá tudo certo. Essa cor aqui significa o quê? Não, tá colheita, tá reação? Não, isso aqui tá tudo certo. Então, é isso. Então... Aí no consultório você foi mais para essa questão da alergia ou você continuou no materno-infantil? Eu atendo tudo. Atende tudo. Eu atendo tudo, mas eu fui ficando reconhecida como a Natália que fala de alergia. Hoje é assim, quem vai dar aula de alergia? Chama a Natália. Na residência, quero dar uma aula de alergia. Chama a Natália. Então, acabou que isso trouxe uma certa identidade. Eu gosto, amo, aceito. E a sua entrada nas redes sociais, né? Que você tem um perfil aí. Aliás, qual é o perfil? Fala aí o seu perfil. Nutrinatalia.almeida. Nutrinatalia com TH, né? Nutrinatalia com TH.almeida. O seu perfil, eu vejo que você fala muito da questão da alergia, porque você usa realmente o seu perfil no Instagram como uma militância, né? Sim. De divulgar essa informação, né? Levantar tanto para pais quanto para profissionais de saúde, Sim, né? Então, eu hoje, a minha proposta aí como a gente falou do professor, né? Eu quero transformar vidas, seja da família que eu vou atender ali, ajudá-la a sair daquele, parece que você está num liquidificador ligado, né? Você quer sair, você não consegue, é um furacão. E clarear as coisas, e isso eu escuto muitas vezes, isso me deixa muito feliz, quando falo, poxa, depois que eu fui na consulta, clareou, ficou mais leve. Assim como dos profissionais, porque é uma área que poucos nutricionistas abraçam. Então, eu me ocupei a trazer agora, né, cursos e lives e o perfil em si, né, para trazer essa ideia de que a gente precisa falar sobre essa temática dentro da nutrição. De mais pessoas, né? A gente na faculdade tem uma aula de alergia no meio da nutrição clínica. Assim, às vezes é metade do dia que a gente tem nutrição clínica, dietoterapia, a gente fala de alergia. E não dá, é muito pouco, realmente, a formação fica rasa, né? Então a gente precisa ampliar isso. Então hoje é uma área que me identifica muito, né? Eu me identifico e me identifica também, porque eu sou a Natália, nutricionista que fala de alergia. Sim. E a professora que fala de alergia. Então, sempre tem essa relação, né? E é um tema assim, porque você tem o médico que é alergista, mas ele não tem um viés nutricional. Ele tem um viés muito mais focado na doença, alergia, né? No tratamento medicamentoso. Mas, às vezes, ele esquece que a pessoa come, né? Aí fala para a mãe assim, olha, você agora é leite, né? Então, nada que tenha leite. Aí ela, mas é lactose ou é leite? E não pode nada que tenha leite? Então, pão tem leite, isso aqui tem leite, daquilo. Aí a pessoa fala, meu Deus, não pode comer nada. É mais fácil falar, não come nada. Mas chega esse ponto. Eu já recebi pessoas assim, leite, soja, trigo, ovo, milho, só bebo água. Castanha. Aí ela, mas o que eu posso comer? Procura um nutricionista. É isso. E, na verdade, na maioria das vezes, não é alergia isso tudo. A maior parte dos diagnósticos não são verdadeiros, não são corretos, né? Então, eu lido com isso hoje também, na prática e na até teoria. Porque os testes, né, do pouco que eu sei de alergia, os testes, eles são muito pouco sensíveis, né? E muitas das vezes clínica. O profissional olha o teste e faz o diagnóstico da alergia pelo teste. E tudo errado. Te vendem um teste
Caro. Te vendem um teste, vão me matar. Depois te vendem um monte de vacinas. Mas te vendem Todos um os teste pais que sabem tem disso. zero validade. Eu já recebi famílias... Zero validade, mas é muito caro. Sim. E a partir desse teste com zero validade, eu vou te recomendar algumas vacinas que vão resolver os seus problemas. Já passei por isso. É? E aí você começa a fazer as vacinas e faz as vacinas. E todas as crianças têm praticamente os mesmos problemas. Os mesmos problemas. E às vezes o problema é o problema da infância, né, gente? Todo mundo já foi catarrento alguma vez na vida, né? Então... A imunidade da criança se formando, aí né? vai passar. Passou por quê? Ah, porque tomou vacina? Não, passou só porque ele... Passou a época amadureceu, de ter, né? Amadureceu o sistema imunológico, né? Justamente. E aí, às vezes, se cria um mercado aí também, né? Eu recebo essas mães assim, Natália, eu fiz esse teste aqui, custou R$2.000. Aí eu falo, esse teste não ajuda a gente, atrapalha. Mas, Natália... E o problema é você desconstruir isso, né? E aí né? eu tenho que levar isso para os profissionais, porque os nutricionistas estão prescrevendo. E aí você tem que vir com a bandeira e falar, não façam isso, porque é um mercado que tem também e que só traz desespero, né? Aí você não está transformando para o bem a vida das pessoas. Sim. Né? Perfeito. Então, acho que não é esse o objetivo. Você tem um propósito muito forte aí, de todas as falas que você fez aqui no podcast, tem um propósito de transformação aí muito forte, né? Eu falo, quando eu recebi alguns convites, né, para participação de formatura, e os alunos falando, né, do papel que eu tive na formação deles, assim, isso vai se reforçando cada vez mais, né? Participação como professora homenageada, convidada, né? E aí você fica assim, caramba, o que eu consegui construir, né? Alunos que vão para a residência. A minha última aluna, uma turma agora que foi uma orientanda, publicou numa revista internacional, e ela toda feliz, passou na residência, e a outra que vai constrói um consultório super master e está indo super bem. Isso, para mim, isso me gratifica demais. Isso me faz seguir pela docência. A gente sabe que a docência é um caminho difícil. Né? A docência que eu quero seguir, né, que eu penso em seguir, é difícil. É o difícil dentro do difícil. Quando você pensa em remuneração, isso tem também você tem uma vida por trás disso tudo, né? Então, você precisa pensar sobre a qualidade de vida da sua família, o que você quer. Então, eu tenho coisas muito bem, um futuro desenhado assim para mim. Eu tenho essa clareza de onde eu quero, foco, né? Onde eu quero chegar. Mas eu sei que o caminho, ele é assim, tem pedra pra caramba, a gente vai tirando. Mas eu me alimento desses resultados. Quando eu vejo o aluno falar para mim que eu ajudei, quando eu boto a questão lá no Instagram, ele, suas aulas fizeram diferença, eu consegui acertar. Então, assim, isso me deixa muito feliz, né? E me faz seguir. Eu quero ser essa professora que consegue trazer algum diferencial, mesmo que ele não seja da minha área, porque a maioria não é. A maioria não quer saber de matéria infantil, a maioria é esportiva, é estética, e está tudo bem. Eu quero que eles sejam bons profissionais. Eu já tive grandes discussões sobre isso dentro da graduação, com alunos mesmo. Você não pode cobrar de mim, porque cobrar assim, você não está na Universidade Federal. Eu falei, eu quero que você seja melhor do que quem está na Federal. E não tem essa de que está na Federal ou não. É melhor... Eu quero que você seja o melhor profissional. Perfeito. E eu faço isso para você ser o melhor. A prova que eu dou aqui, eu dou lá. E é isso. Não vou distinguir porque é uma ou outra. Na época eu estava dando realmente... Os dois serão nutricionistas, como, né? Professora substituta, eu estava na UF, e aí eles ficavam falando isso, que eu estava cobrando demais. O mercado, eu falei, cara, o mercado vai te cobrar. E ele faz a seleção, é uma seleção cruel. Bem mais dura do que essa prova aqui. A vida é muito mais dura do que a universidade, problema, né? Você quer copiar o TCC, não tem problema nenhum. Trabalho de conclusão, copia. Não quer fazer, não faz mal feito, não tem problema. Mas quem vai fazer a seleção é quem está lá fora. Depois, uma hora a conta chega, né? Então, eu quero te falar isso aqui. Se você quiser escutar, escuta. E você vai ter um bom resultado lá na frente. Muito então, os alunos me dão esse feedback. Então, isso me ajuda bastante, assim, a seguir essa manter caminhada. O foco, a clareza no foco, né? Estamos aqui chegando ao fim. Jura? Fala, Passou rapidinho, né? Igual aqueles programas do Jô, né? Tem que
tempo passa tão rápido, né, que a gente nem percebe. Eu te disse que era um bate-papo, tava nervosa. Não, é uma coisa tranquila, um bate-papo, a gente não morde não, só às vezes. Deixar uma mensagem? Não, antes de deixar uma mensagem, só pra gente finalizar, antes de você deixar uma mensagem, falar sobre esse desafio de assumir no curso PRIOS a coordenação do nosso novo projeto preparatório para residências na área de nutrição. Nós fizemos o convite, né, para a Natália, eu e Carol, e ficamos muito felizes em saber que ela aceitou o desafio, até porque é um desafio muito grande, só quem está vivendo esse liquidificador, como você disse, sabe, né? Literalmente a gente trabalha dia e noite, de segunda a segunda, porque a gente quer realmente entregar um projeto para nutrição tão bom ou até melhor do que o projeto que a gente entrega para a enfermagem. Eu sempre digo que os próximos precisam sempre ser melhores. Sim. Então, se o que a gente está entregando hoje é sensacional, o próximo tem que ser mais sensacional ainda. Como é que foi esse desafio aí, aceitar esse desafio? Como é que está sendo essa experiência aí? Ótimo. Tranquilo, né? Não, é me tirar da zona de conforto mesmo. Total, porque né? Eu sempre estive nos bastidores, né? Quando você falou comigo que queria... vou te mandar uma mensagem. E que eu demorei pra caramba pra te responder, né? Alguns dias. Se fez de difícil. Não foi isso. Mas eu falei assim, ele deve estar querendo fazer alguma aula dentro da enfermagem. Alguma aula dentro da enfermagem para nutrição, alguma coisa assim, falar de terapia nutricional. Falei, pô, legal, né? Tá. Nada, veio ele com essa proposta. Mas é me tirar da zona de conforto mesmo, porque eu nunca estive à frente, né? E vocês apostarem também nessa pessoa que nunca esteve à frente de um projeto como esse, assim, ou de um projeto assim maior, né? É realmente apostar, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu estava no momento que eu até te falei quando a gente fez a reunião, de romper mais uma barreira, né? De mudar, de querer realmente ousar. E eu estava estudando um pouco sobre marketing, sobre empreendedorismo e tal. Então, isso veio a calhar meio nesse momento. Mais uma barreira na sua história, né? Justamente. E aí eu falei assim, cara, eu preciso... Esse tem que aceitar. Esse foi um projeto assim que eu pensei, analisei tudo e vi que acho que estava na hora de dar espaço, né? Depois de 15 anos de formada, já tendo um network muito bom para construir esse corpo docente, para pensar nas pessoas e pensar que, como é essa trajetória, eu acho que eu poderia contribuir também nisso agora. Mais uma vez a transformação, né? Hoje você tem a oportunidade de fazer com que a residência seja algo... É o que eu sempre digo, né? A gente não tem só o papel de preparar para passar na residência. Na verdade, a gente tem um papel social. Sim. De divulgar a residência para que esses alunos enxerguem na residência... Tenham pelo menos a possibilidade de escolher, né? Uma possibilidade de ver que existe um outro caminho diferente daquele que a maioria dos professores recomendam dentro das caixinhas, dos muros das universidades, né? Então, é mais uma possibilidade de transformação na sua vida. Sim. Então, muito bom. Que eu aceitei. Estamos super empolgados, né? Temos certeza que vai ser sucesso. Também, estou confiante. E agora, para a gente finalizar, como a Carol sugeriu, deixa aí uma mensagem para a gente na câmera. Vamos deixar uma mensagem aí para a nossa audiência, para os nutricionistas que estão nos assistindo, para o nosso público em geral, porque aqui tem enfermeiro, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem... enfim. Não, eu acho que a gente tem que sempre, como diz os meus alunos, né, de falar com um brilho no olho, de falar da profissão com tanta vontade. Eu sou essa pessoa e eu quero que as pessoas, né, que os nutricionistas, que os profissionais, que os estudantes, né, que estejam aí escutando a gente, vendo, eles também persistam no caminho que para eles faz diferença, né, que para eles vai trazer esse brilho no olho, porque eu sempre persegui isso. Quando estava me incomodando, não é aqui, é outro caminho. Então, é isso, a gente precisa fazer por nós, né, a gente precisa estar bem, se sentindo bem, sendo aquele profissional diferenciado, né, que a gente quer ser, porque a gente vai trazer esse impacto para as outras pessoas, né? Então, buscar o melhor, buscar ser o melhor, independente do outro. Tem 30, 50, 150 pessoas concorrendo com você. Não interessa, esse é o meu objetivo.
foco, determinação e direcionamento, que é o que a gente sempre precisa. Então, assim, isso na vida, isso passando para a vida pessoal, para a vida profissional, acho que são assim, diretrizes que a gente deveria ter para a gente, né? Fazer aquilo que a gente acredita, que bate o nosso coração. E que faz a diferença na vida das outras pessoas. E que pode fazer a diferença na vida das outras pessoas, justamente. É isso que movimenta. Eu acho que é o princípio que deveria nortear a nossa existência, né? Sim. Se todo mundo que vem para esse mundo aqui, se todo mundo chegasse para esse mundo aqui querendo fazer a diferença na vida das outras pessoas, o mundo seria bem melhor. Bem né? melhor, com certeza. Muito bom, muito obrigado, Natália. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Pode Adoçar. O tempo passou, eu nem percebi. Foi ótimo ter a sua presença aqui. Não percebi, estava nervosa. No final deu tudo certo, viu? É isso, pessoal. Mais uma vez aqui encerrando um podcast. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê aí nos próximos episódios do Pode Adoçar. Até breve. Tchau, tchau.